E aqui então, né, vários exemplos então que ele pode atuar. A gente falou bastante do financeiro, mas na questão de saúde e de bem-estar, né? Doenças persistentes ou doenças que seguem a gente a vida toda pode ter uma origem kármica. Veio de outra vida, veio de outro momento da nossa vida. Vão passando para a gente essas doenças. Muitas vezes a nível de DNA, muitas vezes a nível de crença. Quantos de nós sofremos com ansiedade porque aprendemos que a ansiedade é uma resposta natural da pressão do dia a dia? E quantos de nós sofremos com isso? É um karma que se criou ao redor de nós e que a gente permitiu ele se criar. Crescimento pessoal, quantos de nós não se permite crescer? Porque a gente chega num determinado momento e inconscientemente nós começamos a nos boicotar, nos diminuir. E por que isso acontece? Por que quando parece que eu vou conseguir lá a minha promoção? Por que quando parece que eu estou conseguindo atingir a iluminação, parece que cai tudo por terra de novo? Quando eu sinto que eu estou saindo de um ciclo depressivo, eu volto para aquele ciclo depressivo. Tudo isso se entende a partir dessas questões kármicas também. E aqui eu não seria, né, responsável se eu dissesse para vocês que tudo se trata somente com o Akasha terapêutico. Tem questões que nós precisamos de outras fontes de ajuda também. E o Akasha terapêutico ele entra como um potencializador. Né? Eu falei da depressão. Se você tem um quadro depressivo, você precisa de ajuda. Só que muitas vezes você ficar preso ou presa num ciclo de remédios, por exemplo, não é interessante. Cadê a liberdade? Então, enquanto você está naquele momento mais difícil que você precisa do remédio, você vai atuar com o remédio. Mas, por outro lado, você pode ir potencializando a sua mente, trabalhando a sua mente, melhorando a sua mente. Então, eu gostaria de fazer esse adendo, porque não me sinto responsável se eu disser para vocês que é só essa via aqui que existe. De relacionamentos também, muitas vezes, né? Como eu falei, a gente não consegue prosperar no relacionamento. Então, a partir de um acesso de registros akáshicos, por exemplo, a história do dedo podre. Eu sou dedo podre para relacionamentos. Por que eu sou dedo podre para relacionamentos? Aí você vai lá acessar os seus registros akáshicos, você vai lá acessar o seu akasha, né, terapêutico, e aí você vê que numa outra vida você era uma pessoa infiel, você era uma pessoa libertina, você era uma pessoa que fez barbaridades. Então hoje você precisa voltar e aprender essa lição. Você precisa trazer isso para você, para sua realidade, entender, poxa, eu fui essa pessoa. O que eu preciso fazer agora? E dentro do próprio Akasha, ele vai te trazer orientações para que você trabalhe essas questões. Pode ser que você tenha que passar por um desafio, pode ser que você tenha que trabalhar uma relação de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Às vezes a sua relação amorosa, você não vai nem trabalhar com uma outra relação amorosa, você vai trabalhar a forma de se relacionar com a sua família. De repente a dificuldade que você tem de relacionamentos com a sua família é o que está te impedindo de ter um relacionamento amoroso saudável. E aí você vai ver lá na história da sua alma, você fez tudo isso. Então você precisa se reconciliar com a sua família para poder quebrar esse vínculo e fazer esse upgrade para o relacionamento. Então tudo isso é muito importante de entender. E é muito claro, gente. É muito claro, é claro como água quando você acessa o seu Akasha que você vê essas questões. E aí, gente, a gente viu tudo isso, né? E aí vocês me dizem, nossa, bem, mas você trouxe tudo isso, eu
né? Eu preciso trabalhar, são muitas questões, eu entendo. O que eu posso fazer de imediato, né? O Alexandre, eu tô com dificuldade financeira. Gabi, eu tô com dificuldade da crença de não ser capaz. O que eu posso fazer de imediato para isso? Para trabalhar isso? E eu trouxe, né, que eu falei que a gente ia ter uma prática, mas é uma prática individual, né? Eu trouxe um banho que faz com que apazigue o karma. Quando você apazigua o karma, é quando você consegue sair um pouquinho daquele turbilhão que você tá e você consegue olhar para a situação de uma maneira diferente. Não é necessariamente você acessar a caixa e ver todas as informações, porque isso requer que nós tenhamos muitas aulas para aprender a fazer isso. Muitas não, mas nós precisamos ter aulas a mais para aprender a fazer isso. Mas a gente pode apaziguar o karma e é isso que eu trouxe para vocês hoje.